Fala galera, aqui é o professor Josias, tudo bem? Hoje a nossa aula é pedido de uma aluna, tá? Ela pediu algumas instruções de vôlei pelo meu WhatsApp, então aqui eu estou trazendo para vocês uma aula completa, tá certo? Sobre quadra e sobre as posições do vôlei. Uma aula bem elementar, bem fácil. Tem muita gente que acha que o vôlei é um esporte difícil de entender e na verdade não é. É que quando a gente assiste o jogo pela televisão, a gente não consegue perceber como o jogo é de fato. Então aqui eu vou trazer para vocês algumas dicas e minuciar, trazer. Ai, não. Trazer para vocês detalhes que vão fazer com que vocês entendam melhor não só o esporte como também o jogo, tá? Para isso, a gente vai usar essa quadra aqui maior, tá? E essas 4 quadras menores para vocês poderem entender o jogo, tá? Então vamos começar com a quadra, tá? A quadra de vôlei, ela possui 18 metros, tá? Ela possui 18 metros, tá bom? Então, tudo isso aqui tem 18 metros, tá bom? E daqui para cá, ela tem 9 metros, ok? Então, isso significa que uma quadra de vôlei é um retângulo de 18 de altura, 9 de base, tá? O que a gente pode falar também sobre a quadra de vôlei? Que ela é a soma de 3 retângulos, ó. Um retângulo, 2 retângulos, 3 retângulos, né? Esses 3 retângulos têm 9 centímetros, 9 metros, desculpa, por 6 centímetros, né? Então aqui a gente vai ter 9 por 6 e aqui 9 por 6 de novo. Beleza? A gente também pode dizer que a quadra de vôlei é a junção de 2 quadrados. Ó. Então aqui eu tenho um quadrado de 9 por 9 e aqui eu tenho outro quadrado de 9 por 9. Tá? E aí a gente vai entender melhor como que isso influencia no jogo muito mais para frente, né? Quando a gente estiver trabalhando já com estratégia de jogo e tal, mas a princípio a gente não vai tratar dessas coisas, tá? Então, essa quadra aqui, essa linha aqui e essa outra linha aqui são as linhas laterais da quadra, tá? São as linhas laterais, ok? Elas determinam os limites da quadra lateralmente, tá? E essas duas linhas aqui são as linhas de fundo, tá? Elas determinam os limites da quadra verticalmente, tá? Então, a princípio, a gente precisa entender isso daqui, tá? Vou aproveitar e vou falar um pouquinho sobre a bola fora e a bola dentro, porque tem bastante gente que tem dificuldade de entender também. A bola de vôlei fora, dentro, dentro, tá? Então a bola de vôlei, para ela estar fora da quadra, ela precisa estar completamente fora. Se ela tiver 99% fora e 1% tocando na linha, ela está dentro. Por isso que muitas vezes os desafios são bem sucedidos, porque ela está tocando um pouquinho na linha, mas está tocando, então é bola dentro.
Se ela tiver metade fora e metade dentro, também é dentro. E aí dentro da quadra, qualquer posição, ela está dentro. Tá? Isso vale para a linha de fundo também. Tá? A mesma situação. Nós temos também a linha central, que é onde fica a rede de vôlei. Né? A rede de vôlei fica aqui na linha central. Tá? E ela divide o espaço de um time e do outro. Tá? Ela é super importante, né? O jogo não acontece sem ela. E ela tem alturas diferentes conforme a faixa etária e a categoria dos praticantes. Tá? Não vamos tratar disso hoje, porque não é o objetivo da aula. Tá? Ainda nós temos mais algumas linhas que são importantes de nós entendermos para que elas servem. Tá? Nós temos essas duas linhas aqui, que nós chamamos de linha dos 3 metros, tá? Linha dos 3 metros. Por que nós chamamos linha dos 3 metros? Porque da marcação delas até a rede existe 3 metros. E a mesma coisa do outro time. Da marcação daqui até a rede, ela tem 3 metros. Então, por isso que o nome dessa linha é linha de 3 metros. Para que ela serve? Tá? Ela serve para delimitar o espaço de ataque na rede. Ok? Atrás da linha existe ataque, mas desde que não se pise na linha. Tá? Se eu não pisar na linha... Se eu não pisar na linha, tá? E saltar, cair dentro da linha, não tem problema. Eu executei o salto atrás da linha, caí na quadra dentro da linha sem problema nenhum. Tá? Agora, se eu pisei na linha ou se eu saltei dentro da zona dos 3 metros, é uma falta e a bola vai automaticamente para outro time e o ponto também. Tá? Para que serve a linha dos 3 metros também? Vocês podem ver que ela existe um prolongamento dela, ó, nas duas laterais da quadra. Por que existe esse prolongamento dela? Tá? Primeiro, porque muitas vezes o atacante de fundo, né, ele precisa enxergar esse prolongamento, porque a bola vem fora da quadra, né, para ele poder ter a noção de onde ela está e para o juiz também ter a noção de onde que está a linha de 3 metros fora da quadra. Assim, se esse atacante pisar nessa linha aqui, né, é falta também, como se estivesse dentro da quadra, tá? E ela também delimita o espaço de trocas, de substituições, tá? Não pode haver nenhuma troca, não pode haver nenhuma substituição de jogadores fora do limite entre essa linha pontilhada e a rede, tá? Ou seja, nessa posição aqui é onde acontecem as trocas, tá? De um e de outro lado, tá bom? Última função dessa linha: delimitar a entrada e a saída dos jogadores centrais quando eles voltam para a quadra. Então, no sistema de 5-1, os jogadores centrais normalmente não fazem as posições do fundo. Tá? Então, no lugar deles entra um líbero. Então, quando esses jogadores centrais entram de volta na quadra, ou seja, depois a gente vai ver as posições, né? Mas quando eles entram na posição 4, 3 e 2, a gente vai ver que eles não podem entrar por aqui. Eles têm que entrar atrás dessa linha. Por quê? Porque a regra é como se eles estivessem no fundo da quadra e estão entrando na rede. Então eles não podem entrar na rede direto. Certo? Tá?
Nós temos ainda essas linhas pontilhadas aqui e elas determinam o espaço de posição dos técnicos, certo? Ou seja, o técnico ele não pode ficar grudado na linha aqui, ó. Ele não pode ficar que nem o técnico de futebol, por exemplo. Não pode. No vôlei, o técnico precisa ficar atrás dessa linha aqui, ó. Certo? Ele não pode de jeito nenhum, ficar aqui, tá? Aí, digamos assim, o cara é daqueles que não tá nem aí, né? O juiz avisa uma vez, aí o juiz dá um retardamento, dá advertência, ele dá um amarelo e vai indo, as punições vão indo, né? Então, mas por que não pode ficar colado na linha? Porque o jogo de vôlei é um jogo muito rápido. As ações acontecem de forma muito rápida, né? Então, a bola vem uma defesa, a bola tocou no meu braço e foi para fora, alguém do meu time tem que buscar essa bola de volta para a quadra. E se o técnico estiver ali, ele pode atrapalhar, né? Então ele tem que ficar nessa distância delimitada pela linha, tá? Ok? Aqui nós temos a marcação do banco de reservas, ok? Estes lugares aqui são um banco de reservas. E algo importante também é que precisa todo mundo saber é que o primeiro banco é exclusivamente do técnico. Ou seja, se o técnico estiver em pé e não estiver sentado no seu banco, mesmo assim ninguém pode sentar ali. O mesmo acontece com o segundo banco, que é do preparador físico ou do auxiliar técnico, e conforme vai tendo mais gente na equipe na equipe técnica, vai aumentando o número de cadeiras, tá? Mas geralmente é isso, é o técnico e o auxiliar técnico, tá? E aí depois dessas cadeiras é que podem sentar jogadores. Lembrando que para sentar numa cadeira, tu tem que ter jogado, tá bom? Não pode sentar na cadeira quem está no banco de reservas. Quem está no banco de reservas, fica no banco de reservas, nesse lugar aqui, ó, que todo mundo no vôlei chama de chiqueirinho, tá? Esse quadradinho aqui a gente chama de chiqueirinho, tá bom? E o jogador que não entrou na partida ainda, ele é obrigado a ficar aqui de pé. Não pode ficar sentado, não pode ficar encostado, não pode ficar fazendo abdominal para aquecer, fazendo flexão, não pode. É de pé esperando para jogar, tá? Depois que entrou pelo menos um ponto na partida, ele pode sentar no banco tranquilo, tá? Beleza. Aqui então nós tratamos mais ou menos da quadra de vôlei. Existem mais coisas, mas a nossa aula aqui ela é básica, tá? Ela não tem a necessidade de a gente aprofundar as coisas, pelo menos por enquanto, tá bom? Então passamos daqui para essa quadra aqui, tá? Bueno, na quadra de vôlei, a gente precisa entender o que é. Bom, então passamos dessa para essas duas aqui, tá bom? Então, primeiro nós vamos ver aqui as posições da quadra, tá? Nós temos 6 posições na quadra, tá? A posição 1, tá? A posição 2, a posição 3, a posição 4, a posição 5 e a posição 6. Tá?
É importante a gente saber as posições porque é dela que vai surgir a rotação, que é um mistério para muita gente, mas que é algo super tranquilo, a gente vai ver depois, tá? O que é importante a gente saber também? Que na frente da linha dos 3 metros são consideradas as posições de ataque na rede, né? Ataque na rede e de bloqueio. Isso significa que qualquer posição que esteja atrás da linha dos 3 metros não pode bloquear, ok? E só pode atacar se saltar atrás da linha dos 3 metros, certo? E nós temos as posições de fundo, né? São as posições que realizam o saque, o passe, em algumas rotações, quem está no ataque também realiza passe, tá? Mas isso também não é o nosso esquema hoje, tá? Defesa, certo? Então eles vão realizar todas as outras ações do jogo, certo? Que não compreendem o bloqueio e o ataque à frente da linha dos 3 metros. Beleza? Então, uma perguntinha para vocês aqui, uma coisinha que pode cair em qualquer prova, tá? Quais são as posições de fundo? Quais são as posições de fundo? Posição 1, posição 6 e posição 5. Ou também, quais são as posições da rede? Posição 2, posição 3 e posição 4 são as posições da rede, tá bom? Tá claro até aqui? Acho que tá claro até aqui, tá? Então vamos passar para cá agora. A nossa quadra, ela também, ela pode ser dividida em 3 partes também, no que diz respeito a posicionamento em quadra, tá? Isso é muito importante a gente saber também. Quais são essas partes? Tá? São 3 partes. Nós vamos ter essas 3 partes. Nós vamos ter a saída, o centro e a ponta ou entrada. Eu vou colocar entrada aqui, tá? Certo? Então são as 3 formas que a gente pode dividir a quadra de vôlei também, tá? Saída ou oposto ao levantador, central, que são essas no centro aqui, e entrada ou ponta. Por que aqui se chama entrada? Porque se vocês verificarem, tá? Quando eu venho da posição 5 para a posição 4, eu entro na rede. Por isso que é entrada o nome. E por que é saída? Porque quando eu vou da posição 2 para o saque, que é a posição 1, eu saio da rede. Então, por isso que aqui se chama entrada e aqui se chama saída. Quais são as posições, então, da entrada? São a 4 e a 5. Quais são as posições do centro? A 3 e a 6.
Quais são as posições da saída? A2 e A1. Tá bom? Então, isso também pode ser alguma coisa, questão de prova, questão de trabalho. Aí também é importante a gente saber. E isso aqui, essas posições definidas aqui, elas vão influenciar quando vocês estiverem aprendendo sistemas também. Sistemas de jogo. Tá? E por fim, vamos falar de rotação. Rotação é importante porque dela se derivam os sistemas de jogo, a organização dos times durante o jogo. Tá? Como que funciona a rotação? A rotação no vôlei, ela funciona no sentido horário, tá? Ou seja, nesse sentido aqui, certo? Nesse sentido que funciona a rotação no vôlei, tá? Então, isso significa que depois que tu tá no saque, tá bom? Depois que tu tá no saque, tu vai para a posição 6. Da posição 6, tu vai para a posição 5. Da posição 5, tu vai para a posição 4, entrou na rede. Posição 4, tu vai para a posição 3, tá no centro. Da posição 3, tu vai para a posição 2. E da 2, tu volta para o saque. Algumas coisas importantes sobre isso daqui, tá? Essa organização aqui, ela funciona e em qualquer rotação, qualquer sistema de jogo que nós formos usar, tá? Ela funciona antes da bola passar a rede. Ou seja, se o meu time está no saque, tá? Depois que o meu colega passou, ou seja, depois que ele sacou a bola e a bola passou a rede, qualquer coisa pode acontecer aqui. Esse pode vir para cá, na 5, a 6 pode ir para 1, a 5 pode ir para 6, pode acontecer qualquer coisa desde que não se altere, tá? A frente e o fundo, tá? O ataque, o bloqueio e o fundo, certo? Ou seja, quando a bola passa para o outro lado, quem está na 3 não pode para 6. Porque daí eu troquei o fundo que não pode. Isso não pode acontecer de jeito nenhum, tá? Quando a bola passa na rede, a 2 não pode para 5, tá bom? Então eu posso fazer as trocas que eu quiser, desde que sejam trocas entre a 5, a 6 e a 1 e trocas entre a 4, a 3 e a 2. Tá bom? E eu posso fazer isso somente quando a bola passou para o outro lado. Isso significa que se eu estou recebendo o saque, eu não posso fazer essas trocas antes de botar a bola de volta para o outro lado. Então, eu recebi o saque, passei, levantei. No momento do ataque é que eu posso fazer essas trocas aqui, tá? Por que é que eu estou falando isso? Porque quando se trabalha sistemas de jogo, é necessário saber que quando a bola passa para o outro lado eu tenho que fazer as trocas, tá? Agora a gente vai fazer uma simulação nessa quadra aqui, ó, para ver como que vocês assimilaram o conteúdo, tá? Onde é a posição 1? Essa é a posição 1. Onde é a posição 4? Essa é a posição 4. Onde é a posição 5? Essa é a posição 5. Onde está a posição 3? Onde está a posição 2? Aqui está a posição 2. E onde está a posição 1? Desculpa. E onde está a posição 6? Claro que é a única que faltou, né? Então está aqui a posição 6. Então essas são as posições.
A rotação dessa galera sempre vai ser em sentido horário, tá? Nunca vou fazer no sentido anti-horário, ok? E aí, um pequeno resumo, tá? A quadra de vôlei tem 18 metros por 9, tem uma linha de 3 metros que delimita o ataque, né? Quem está no fundo, as posições 1, 6 e 5, não podem atacar pisando na linha ou à frente dela, elas podem atacar apenas se elas saltarem atrás dessa linha, tá? Nós temos as linhas pontilhadas que delimitam zona de substituição, entrada dos centrais, tá? E ataque do fundo quando a bola está fora da quadra. Nós temos as linhas pontilhadas ao lado, na lateral, que determinam a posição dos técnicos, o banco de reservas, o chiqueirinho, que é onde ficam os reservas do time, tá? Temos as posições 1, posição 6, posição 5, posição 4, posição 3, posição 2, volta para a posição 1. Essas posições, elas são definidas por posições de ataque, bloqueio, posições de fundo. Posições de fundo 1, 6 e 5. Posições de ataque e bloqueio 2, 3 e 4, sendo que as posições de fundo 1, 6 e 5 também podem atacar, desde que elas não pisem na linha dos 3 metros. Nós temos também as posições da saída, que são a 2 e a 1, certo? São as posições da saída. Nós temos as posições centrais, que são a 3 e a 6. E nós temos as posições da entrada, que são a 4 e a 5. Por que entrada? Porque quando eu estou na rotação e passo da 5 para 4, eu entro na rede. Por que saída? Porque quando eu estou na rotação e vou dar 2 para o saque, de novo, eu saio da rede e vou para o fundo. Beleza? Certo? Um forte abraço para vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se gostaram, deixe nos comentários o que vocês gostariam de aprender. Tá? Isso aqui foi a sugestão da Júlia, tá? Que foi uma aluna minha no ano passado. E a gente vai trabalhar mais um pouquinho sobre vôlei, mas queria saber de vocês o que vocês gostariam de aprender. Deixa nos comentários aqui, não esquece de curtir e se inscrever no canal para receber as aulas, tá certo? Forte abraço para vocês, bastante saudade, tá?